Olá, seja bem-vinda a mais um podcast The Good Connection com Leslie e Vivi. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, Sim. né? E, minha amiga... Me conta! Pois é. Bom, antes de eu te contar, não esquece, já dá seu like nesse vídeo e já compartilha, ok? Exato. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Leslie, qual que é o primeiro ministério? Qual que é o ministério mais importante? Nosso ministério mais importante, eu creio que é a nossa casa. Exatamente, a Bíblia fala sobre isso, que o nosso primeiro ministério é o ministério da nossa casa. E quantos de nós ficamos tão ocupados, né? Às vezes com trabalho, o ativismo, com igreja, às vezes até com a igreja, excesso, tem que estar em tudo, servindo, né? Em todas as áreas, e eu quero estar envolvida, eu quero estar em tudo. E a casa acaba ficando, como se diz, negligenciada. Abandonada, né? Os filhos, muitas vezes, não, mas eles estão bem. E, na verdade, acaba faltando da gente ter aquele tempo com qualidade, dedicado à família, aos filhos, ao esposo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. É verdade, né? E o quanto que é importante, né? Às vezes as pessoas invertem as prioridades, né? Sim. E foca muitas vezes muito na área profissional também. Então, eu tenho um exemplo bem nessa área. Eu posso falar sobre a minha pessoa, né? Que muitos anos atrás, eu estava muito envolvida profissionalmente com uma empresa. Sim. Estava desenvolvendo uma carreira muito legal, bem importante, só que aquilo me consumia bastante, mas na verdade eu gostava. Eu tinha muito prazer, aquele excesso de trabalho, o tempo inteiro trabalhando. Até quando eu não estava trabalhando no meu horário, eu estava trabalhando. Estava mexendo no celular, checando e-mails, e estava viajando, estava com meu laptop, o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro. À noite, de manhã, adrenalina, e curtindo, né? Eu estava muito envolvida com o trabalho. Eu já era cristã, né? Eu conhecia a palavra e eu também era envolvida na igreja, então eu era extremamente ocupada. E eu me lembro de duas situações. Eu me lembro que uma vez a minha pastora na igreja falou assim: Viane, eu acho que a Bel está com saudade de mãe. E eu fiquei extremamente ofendida. Imagina! Eu tô todo o tempo com ela. Nossa, eu viajo, ela vem comigo, eu faço minhas coisas, ela tá sempre comigo. E, enfim, não, imagina. Ela falou, olha, observa, porque a Belzinha tá extremamente carente. E eu, naquele momento, não quis dar atenção para aquilo. Né? E coisas aconteceram. E eu tive aquele momento, realmente, que Deus foi lá e puxou o fiozinho da minha tomada, me levou lá pro pó e me trouxe essa verdade, que eu estava deixando o tesouro mais precioso, que era a minha casa, nas mãos de outras pessoas para cuidar, né? Foi algo assim que, graças a Deus, que ele, sabe, me trouxe para a realidade. E eu me lembro que era tão sério isso, Leslie, que eu me lembro uma vez, logo dessa fase, né, eu resolvi tirar umas férias, a gente foi tipo para um camping, sabe, alugamos um chalé, um lugar assim, sem telefone, não vou trabalhar, sem e-mail, nada, vou curtir as crianças. E eu me lembro que eu peguei o meu laptop, a gente estava pondo as malas no carro, e quando eu peguei meu laptop para pôr dentro do carro, minha filha começou a chorar. Uau. Você prometeu que que você não ia trabalhar. Falei, não, mas eu não vou. Isso aqui é só para a mamãe descarregar as fotos que a gente vai tirar. Então, assim, ela estava traumatizada. Estava traumatizada, né? Então, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de enxergar que a minha casa
precisava mais de mim, da minha atenção como mãe. Uhum. Eu nunca deixei de trabalhar, né? E eu entendo as mulheres, né, que precisam, as mães, que elas têm essa necessidade, precisam se manter trabalhando para ajudar com as despesas de casa, né? Claro que se a gente tem a oportunidade de estar com os filhos, é um prazer, é maravilhoso. Mas eu entendo também que a gente precisa trabalhar muitas vezes para complementar a renda de casa. Eu sempre trabalhei, continuei trabalhando. O que mudou é que eu nunca deixei que o trabalho nunca mais ocupasse o lugar da minha família. Sim, isso é importante. Nem o lugar de Deus, porque em algum momento o meu trabalho estava ocupando também, porque eu não estava entendendo qual era o meu chamado, qual era o meu ministério como mãe, como esposa, de estar cuidando do meu lar, de ter primeiro aquela atenção para o lar. Então, Deus também não estava mais em primeiro. Porque quando ele é o primeiro, a gente não esquece da ordem das coisas. Quando ele tá no lugar que é para ele estar, né, no centro, ele vai guiar a gente para administrar bem o resto das outras coisas. Exato. Então, o que aconteceu ali? Então, eu consegui, e hoje é exatamente isso, eu continuo trabalhando, mas todo o tempo que eu tenho é dedicado. Se eu estou em casa, se eu estou com a minha família, é dedicado para eles, é minha atenção, as necessidades, o que eles querem, meu esposo, o que ele precisa, minha companhia, o servir do lar, né? Isso não me impede de ter uma vida profissional, não me impede de estar envolvida na igreja, mas tudo tem a sua medida certa. Exato, e ter, nos dias de hoje, muita gente, como você falou, precisa, né, de trabalhar. E, por exemplo, eu cresci com minha mãe, ela tinha que trabalhar de manhã até de noite, todos os dias, até sábado, até tarde da noite. Então, assim, por que ela fazia isso? Porque ela precisava, ela era a única provedora da casa. Então, assim, eu super entendo a minha mãe, sentir falta, como é que eu vou te dizer? Influenciou a gente para muitas outras coisas que fomos curados. Mas, assim, eu vejo o amor e a batalha dela por nós, né? De querer trazer o pão para dentro de casa. E eu compreendo. Muitas vezes ela falou, minha filha, eu queria ter mudado. Eu digo, mamãe, Jesus já lhe perdoou. E ela já está perdoada. Eu falo, o que importa é que você lutou pela gente. Muita gente não luta pelos filhos, né? Então, assim, mas eu creio que o foco dessa conversa de hoje é para a gente realmente se esforçar para cuidar e ter tempo de qualidade. Mesmo que seja pouco. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem que trabalhar de manhã até de noite, quando você chegar à noite, tire, sei lá, 1 hora, 2 horas antes de dormir, né? Esteja ali do lado, esteja presente. Faz toda a diferença, ou faz uns encontros, né? De vez em quando, as minhas meninas mesmo, elas me convidam para um date, né? A gente, de vez em quando... É legal. Hoje, mamãe, hoje é o nosso dia da gente assistir filme, só eu e você. Ou, mamãe, vamos para um restaurante, né? E aí a gente tem esse tempo a sós. Porque ainda mais quando você tem uma casa com 2, 3 meninos, né? É aquela muvuca. Mas, assim, é importante de vez em quando a gente tirar um tempo para conversar. E sempre que for necessário, né? Eu falo para as meninas, a gente tem uma rotina muito doida, tanto elas como eu, né? Mas, assim, eu falo, gente, na hora que precisar, vamos sentar e vamos conversar. Isso é muito importante eles saberem que na hora que eles precisar, eu vou estar disponível, né? Você sabe que é engraçado, porque ontem mesmo eu cheguei em casa e eu tinha que refogar uma carne, e não era para janta, era noite já, mas era para o meu esposo almoçar, porque ele almoça em casa. Mas eu não ia estar em casa no almoço, então eu deixei separadinho para fazer. Mas quando eu fui começar a fazer, eu pus um filme na televisão e o meu caçula, que tá na adolescência, nunca quer assistir filme mais comigo, porque eu gosto de filminhos assim, bem Disney, sabe? Eu gosto de coisinha bem bobinha. E ele não quer assistir filme. Aí, de repente, ele sentou no sofá, ele falou, vamos assistir juntos? Olha, não pensei 2 vezes, eu larguei tudo lá. Falei, claro, eu sentei, abracei, e fiquei lá e beijei, e cheirei. Ai, que gostoso estar aqui com você. Obrigada, Davi, como eu gosto, que bom que você me chamou para assistir esse filme. Então, é que assim, tem que aproveitar as oportunidades. Momento para ele. Então, isso é Jesus, né? É aquele momento que a gente vai atender a necessidade do nosso filho. Aqui em Provérbios 24, no verso 3, diz assim:
Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida, né? É com entendimento, eu justamente observando detalhes, né? Com o casamento, com os filhos, é aquele tempo que você dá, às vezes a gente está tão ocupada, às vezes está ocupada até com os amigos. Muito ocupada com os amigos. Eu me lembro que também teve um momento que, na adolescência da minha filha, eu percebi que ela estava distante da gente. E a gente saía com a turma, assim, com os amigos, ia pra praia. Tava tudo irmão em Cristo. Tava sempre junto, era almoço, era... E de repente eu observei. Mas quando tá todos, eu não consigo estar com ela. Ela fica distante. E ela fica distante. Então, foi também tipo, Vivi, presta atenção. Sim. Vamos sair só você e sua filha. Ela está precisando de uma atenção para ela. Então, é tudo isso, né? Então, e é muito lindo, porque hoje eu vejo a Vivi com a filha, é o maior xodó do mundo. As duas é um chicletinho, a coisa mais linda. É uma filha, eu fico muito feliz, porque já é adulta, 24 anos, mas é uma filha muito atenciosa. Amorosa, com o pai, né? Comigo. E tá estudando, né? Vai se formar com enfermagem. Glória e vai a Deus. lá, se dá um espirro. O que a senhora tá tomando? Deixa eu ver. Deixa eu ler o que a senhora tá tomando. A senhora não mistura remédio, mãe, porque a senhora, não sei o quê, é a nossa doutora. Então, é um carinho, mas é fruto de dedicação, de investimento. As pessoas falam, tempo, de amor. Seus filhos são tão carinhosos, mas assim, olha, nem ontem eu larguei as panelas, saí correndo, quando o pequeno, o mais novo, que tem 13 anos, sentou no sofá, eu não pensei 2 vezes. Eu larguei do jeito que estava a cozinha, corri pro sofá, deitei com ele, abracei ele. Eu falei, isso é Jesus. Faz toda a diferença, né? É como a gente prepara esses filhos para o futuro, né? Eles são amados e eles vão aprender a dar esse amor. Tem um versículo na palavra que diz, eu tenho outros versículos que eu quero compartilhar, né? Mas tem um versículo que fala, Jesus fala, olha, vocês vão fazer discípulos em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ele fala a sequência, né? Primeiro a sua casa, né? E 1 Timóteo diz assim, ó, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que são da sua própria casa, ele tem negado a fé. Uau. E é pior que aquele que não acredita em Cristo. Olha isso, a gravidade da coisa. Então, assim, muitas vezes a gente quer cuidar do mundo, quer cuidar do povo lá não sei aonde, em outro país, quer cuidar dos vizinhos, quer evangelizar, fazer acontecer e não se preocupa com os da casa, né? Com a da família. Está dizendo aqui que não adianta você querer ser o bom lá fora se aqui dentro tá tudo destroçado, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas eu tô fazendo campanha, mas aqui eu tô no ministério de tal coisa, ministério de tal coisa, e ela larga a casa, é né? Larga a casa, larga o cuidado do lar, larga o cuidado do esposo, larga o cuidado dos filhos. Quando a gente vê quantos filhos acontece, né? Deles se distanciarem do Senhor, porque eles acham que os pais não estão mostrando Jesus, que é o seu versículo que você vai falar aí. É verdade. Então, e aí tem alguns versículos que eu queria compartilhar, que são dicas. Às vezes eu brinco nas pérolas do dia, né? Para quem não sabe, eu tenho esse canal de pérolas do dia. E aí, às vezes eu brinco, tem uma dica de beleza para você. E a dica, né, para a gente administrar, né, bem... Tem vários assuntos, né, para os esposos, para as esposas, para os filhos, para os pais. E eu queria compartilhar com vocês alguns versículos. Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa. Então, esposo, ame a sua esposa. E tem outro versículo que diz como é que você deve amar, como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Se dedique à sua esposa. Ame, cuide, zele, proteja, né? Como é que Cristo amou a igreja? Ele amou tanto que ele se entregou por ela, né? E aí diz aí, ainda no 5:33 diz, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, esposa, respeite o seu marido, honre o seu marido. Tem outro versículo que fala, seja submissa ao seu marido, esteja sobre a missão, ajudando, suportando a ele, né? Eu me lembrei até uma vez de uma ocasião que
Eu estava numa reunião, a gente estava numa casa de praia, um grupo de pessoas, e aí tinha umas 3, 4 famílias nesse dia, nessa casa que a gente estava de praia. E aí a gente tinha muita admiração pelo nosso pastor, né? E aí o nosso pastor foi um dia lá na casa, e a gente fica, ele falando, né? Aí todo mundo fica ao redor, né? Porque todo mundo ama escutar. Eu amo muito a vida dele e a gente amava escutar ele. Então ele chegou, pronto, todo mundo sentou ao redor e ficou dando atenção. Meu esposo nesse dia não estava, ele estava trabalhando o dia inteiro. Então, na hora que meu esposo chegou, naturalmente eu falei, ei, gente, aproveita o resto da noite, eu vou me recolher, eu vou dar atenção pro meu marido. Eu peguei e saí. E fui dar atenção pro meu marido, né? Para mim, aquilo foi natural. Mas no outro dia, uma das pessoas que estava lá, e depois eu falei, cara, eu nem percebi, né? Mas quanto que é importante. Ela falou, Leslie, aquilo falou tanto comigo, porque você, né, deixou a reunião tudo para dar atenção ao seu marido. Aí era o nosso pastor que estava ali. Eu digo, mas a minha casa é a minha prioridade. Meu pastor é uma bênção, eu admiro e eu honro, mas o meu marido vem antes do meu pastor. Sim, isso. Né? Vem antes da, né? Então, assim, ela falou, uau. E eu falei, foi naturalmente. Foi natural, não foi. É como nós falamos, quando Deus tá eu não tinha nem percebido, né? Eu não tinha nem percebido, mas depois ela falou pra mim, eu falei, e aí, é mesmo, eu nem me dei conta, né? Mas glória a Deus. Mas teve uma época na minha vida que Leslie começou a perder o foco, né? Depois de 17 anos de casada, a gente começou a ter uma crise, mesmo sendo crente, estando na igreja, conhecendo a palavra, a gente começou a ter uma crise grande no casamento, né? E eu entrei naquele lugar de cansaço, né? Comecei a olhar só para os problemas, só para as coisas que ele estava fazendo que não me agradava, e eu fui para aquele, ladeira abaixo. E aí Deus falou, Leslie, vamos fazer o seguinte... Me deu um chacoalhão e disse assim, vamos mudar a estratégia, né? Porque Deus, Ele quer cuidar da nossa casa, Ele quer uma família feliz, Ele quer uma família próspera, Ele quer que uma família esteja unida. Gente, quanto poder há na unidade de uma família, imagina. A própria palavra de Deus diz que a casa dividida, ela não prevalece. Exato. Olha o poder da unidade, da gente estar bem com o nosso marido, da gente estar bem com os nossos filhos, né? Bem com a sua esposa, isso faz toda a diferença. E aí Jesus falou, eu falei, Jesus, as forças acabaram, eu não sei o que tu vai fazer, não. Eu tô aqui orando, mas tipo assim, o vinho acabou, a alegria acabou, a admiração acabou, tudo acabou. Uau. E aí ele disse assim, Leslie, eu sou aquele que transforma água em vinho, né? Aquilo que não tá dizendo assim, não tem nada para fazer, eu faço. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Aí eu digo, mas eu já fiz a vida inteira. Do seu jeito, Leslie. Você vai mudar a estratégia agora, você vai fazer do meu jeito. Pá! Um tapa. Tapa pra mim. Aí ele disse assim, você vai fazer tudo pro seu marido como se fosse para mim. Você fazia antes do seu jeito, do jeito que você amava fazer, você vai fazer agora pra mim. Você vai acordar de manhã, você vai olhar pra cara dele, você vai olhar como se eu estivesse no lugar dele. Você vai servir a ele como se fosse tudo o que você for fazer, independente se ele tá rebelde, se ele tá, como é que se diz, lhe entristecendo, roubando a sua... Não importa, faça pra mim. Que profundo isso, hein? Aí eu, tá bom. Certo. Aí no outro dia acordei de manhã, aí eu digo, mudei a chavinha, disse, Leslie, agora você vai mudar a estratégia. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu. Deus transformou o meu casamento. Foi os 3, eu sempre falo, né, nos nossos vídeos, e aí logo em seguida ele, pouco tempo depois, eu não me lembro, 6 meses, 1 ano, ele começou a adoecer, né, ele ficou doente do câncer e começou a passar o processo, mas foram os melhores anos que a gente viveu, em 23 anos juntos. Então, assim, quando a gente busca o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá o amor que vem dEle. Porque o amor humano é falho, é limitado, mas o amor que Deus supera todas as coisas, o amor de Deus, né? E aí a estratégia do esposo é, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, né? A esposa trate o seu marido com respeito, se submeta, e os filhos, diz assim, em Efésios 6:2.
Honre seu pai e a sua mãe, a fim de que corra tudo bem com você e você tenha vida longa. Olha aí para os filhos. Né? Tá dizendo assim, honre os seus pais. Você quer viver bem? Honre os seus pais. Você quer viver bem, viver longamente? Honre os seus pais. E importante é lembrar que não que não importa a idade, né? Você é adulto, não importa, você é casado, você tem sua vida, mas honrar seus pais, Sim, né? Nem sempre você vai tomar decisões que seus pais concordam, acontece, mas até mesmo tudo com amor e direção, honrando e respeitando aqueles que hoje já estão idosos, né? Que às vezes são teimosos, né? Sim, quem não, tem né? a fase difícil. Tem aquela fase difícil. Ainda assim, a Bíblia diz que nós temos que honrá-los. Honrá-los, amá-los e cuidá-los, né? Sim, sim. Deus conta conosco e é uma forma de retribuir, né? O amor de Deus, não só com as nossas vidas, mas por tudo que eles fizeram por nós. Tem pais que não fizeram, né? Na verdade, mas mesmo assim, eu me lembro, eu não sei se eu já falei aqui, né? Eu não convivi muito com meu pai, porque eles se separaram quando eu era pequenininha, mas Deus falou comigo, apesar de eu ter vivido distante do meu pai, e por muitos anos ter muita mágoa dele. Nos últimos anos da vida dele, Deus falou, você vai honrar o seu pai, você vai cuidar dele. Então, assim, graças a Deus que eu, de certa forma, apesar de estar distante, eu pude contribuir para ajudar a cuidar do meu pai. E eu tenho alegria no coração, não só de ter podido honrar meu pai, né, ter ajudado, mas também de levar ele para Cristo. Meu pai foi para o Senhor. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E tem outro versículo em Efésios 6:4 que diz assim, ó: Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução do Senhor. Não irrite seu filho, mas faça o quê? Crie na instrução do Senhor. E aí, eu estava pensando, né? O que pode irritar? O que tu acha, Vivi, que o pai pode fazer que irrita o filho? Olha, o Bini fez a aparição dele, né? Ele vai de vez em quando fazer assim os movimentos. Ele vem aqui. Bini, hoje ele ainda não veio aqui, né? Dizer oi pro povo, né? Mas vocês escutaram ele, né? Ele já deu o alô dele. Isso é pra vocês verem. A gente faz isso aqui, olha, com muito carinho em casa, né? E o Bini estamos aqui em casa. Então, assim, é bem caseira, bem família, mas é de todo o coração e com muita oração. É o nosso tempo aqui. Mas o Bini já deu a aparição dele. Eu acho que é o que a gente conversou, né? Que a gente sempre tem nosso tempo de oração e conversa antes dos assuntos que a gente traz aqui. Sim. E você trouxe bem aquela hora dizendo que é quando nós não seguimos a palavra, né? A gente prega uma coisa pro filho, não faça isso, mas você faz. Irrita, né? Então, você leva seu filho à ira, porque você exige dele algo que você não está comprometido. Que você não vive. Isso irrita qualquer pessoa. Pense você, uma pessoa dizendo, ei, faça isso aí, e a pessoa faz tudo ao contrário. Você vai falar, hello, quem é você? Você fala na fila do pão. Pois é, você fala pro filho sobre pecado, sobre tantas coisas que ele não deve fazer, e tá lá dentro de casa falando mal de todo mundo da igreja. O filho tá vendo aquilo, mentindo, fazendo coisa errada. Exato, quer dizer, então ele tá vendo aquilo e aquilo não tá coerente com o que você tá dizendo, né? Então leva o seu filho à ira, né? Então eu achei isso, essa visão assim bem legal, sabe? Da gente ter cuidado, esse momento, sabe? O nosso assunto hoje é justamente a gente ter esse olhar para dentro de casa. Vivi, a questão é que muitas vezes as pessoas, por ter autoridade dentro de casa, né, eu cresci, né, minha mãe não tinha esse conhecimento da palavra de Deus que hoje ela tem, glórias a Jesus, né, mãe? Mas ela dizia, faça o que eu estou mandando, mas não faça o que eu faço. Olha, ela ainda falava. Qual a casa que nunca passou por isso, né? Olha, que faço o que eu estou mandando, mas não faço o que eu faço. Então, assim, o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Ela fumava e não queria que eu fumasse. Eu pensei nisso agora. E aí, o que aconteceu? A minha mãe fazia isso. E aí, o que aconteceu?
A pessoa o tempo todo fumando. E ainda veio brigar comigo quando soube que eu tava fumando. A bichinha. É porque ela não conseguia liberar, mas eu entendo o cuidado dela. Apesar dela não conseguir ser livre daquela coisa, ela não queria que eu entrasse no mesmo problema. Só que o que a gente fala muito mais alto que as nossas... Aliás, o que a gente faz... que a gente fala muito mais alto que as nossas palavras. Exato. Você pode falar a melhor coisa do mundo, mas se você não andar como ele andou, não vai adiantar, né? Exato. A palavra de Deus diz que aquele que diz que está nele, que está em Cristo, deve andar como ele andou. Esse é o nosso desafio, né? Esse é aquilo que a gente tem que estar orando todos os dias para a gente poder ser um exemplo, primeiro, na nossa Jerusalém, na nossa casa, né? Que Deus nos capacite, Vivi, a dedicar tempo de qualidade aos nossos, né? Clamar primeiramente pelos nossos, servir primeiramente aos nossos. Né? Às vezes é preciso a gente reduzir a marcha. Às vezes é preciso a gente parar, né? Eu me lembro que teve uma época, nessa época que eu estava passando com dificuldade com meu esposo e ele não estava entendendo várias coisas. Até eu acho que tem até uns vídeos da gente no YouTube, ele falando que ele estava passando por um momento difícil e que acabou ficando religioso. Nesse momento de crise, eu era muito ativa na igreja. Era com discípulo, era com ministério, era muito, gente. Eu servia muito. E ele precisou sentar. Né? Meu pastor disse, não, você está precisando sentar. Aí eu falei, então eu vou sentar com ele. Eu decidi, ninguém me pressionou. Né? Então, assim, supostamente eu estava andando bem, mas eu falei, a minha casa está desandando. Exato, é isso. E aí muitas pessoas até não me entenderam, eu levei até pedrada por isso. Mas sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Eu disse, eu vou sentar junto. Abri mão de tudo. Gente, foi difícil, mas valeu a pena. Né? Meu esposo foi para o Senhor, a coisa mais linda do mundo, transformado, dizendo, this is good. Quem conviveu com ele os últimos anos disseram, uau. Esses 3 anos dele foi 3 anos como Jesus, ministerial. Quem entrava lá para confortar ele, a nossa família saía confortado. Né? Ele saiu evangelizando por onde ele passava. Né? Então, assim, vale a pena. Leslie, mas olha, para a gente finalizar, tudo começou com obediência. Quando você buscou o Senhor e ele falou, vai lá e cuida dele como se fosse eu. Exato. Então, é olhar para nossa casa como o primeiro ministério. Esse é o primeiro. Ai, mas eu tenho ministério de louvor, eu tenho ministério disso, eu tenho, né? Faço parte. Primeiro ministério, sua casa. Como estão os seus filhos? Como está o seu tempo de qualidade com os seus filhos? Como está o seu tempo com o seu esposo? Qualidade de tempo com ele. Vocês têm tempo junto, conversa, né? Não deixar o ativismo, nem da igreja, nem do trabalho, nem dos amigos, da família. É trazer esse equilíbrio, sempre lembrando, primeiro a sua casa, né? E como você falou, primeiro Jerusalém, depois Samaria e depois até os confins da terra. Aleluia. E os nossos filhos são uma flecha. Amém. Que nós lançamos, né? Então, semeia na sua família, no seu casamento. Isso vai se expandir afora, né? Eles vão É verdade, crescer, o Senhor conta conosco, né? Eu me lembrei agora da parábola dos talentos. Deus confia a cada um de nós, a nossa família, marido, esposa, às vezes não tem filhos, mas pai, mãe. Deus conta que a gente administre muito bem. Exato. Porque um dia a gente vai prestar conta de tudo isso, né? E coisa boa é a gente viver em unidade, em comunhão, né? Sim. É primeiro a nossa casa. E automaticamente, por onde a minha casa passar, ela vai exalar o bom perfume de Cristo, né? Exatamente, é isso. Exatamente. Então, fica para você essa palavra de Amém. hoje. Sempre o que eu e a Leslie faz aqui, a Thalitinha que fica ali atrás da câmera, nos ajudando. Obrigada, Thalita. We love you, Tata. O nosso trabalho aqui é
compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que a gente já passou, né? Porque às vezes você tá vivendo um momento na sua vida que você fala, ai, não tem mais jeito, né? Sim, se Deus está no centro ali, ó, do seu casamento, da sua casa, se ele é o centro da sua vida, né? Tem jeito sim, tem solução. Tem. Então, tem que buscar a direção nele. Nele. Busque nele, porque ele é o dono da vida, ele é o dono da sua vida, ele é o dono da sua família. Ele sonda os corações, ele sabe o que vai ser melhor, ele dá estratégia. Eu digo porque, por isso, eu tenho experiência própria sobre isso e vivi também. É possível, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O Deus do impossível, não tem coisa difícil demais para ele. É importante sim servir, a gente não está incentivando a você parar de trabalhar ou parar de servir ministerialmente. É só observar como é que está. Se a sua casa está andando bem, glória a Deus, sirva em casa e sirva na rua, vá para as missões, mas nunca esquecendo que o primeiro ministério é a nossa casa, amém? Casa. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E antes de nós terminarmos aqui, então, mais uma vez, dá o seu like. Amém. Okay? Contamos com você para compartilhar essa palavra com seus amigos, né? E é isso. Ficamos por aqui hoje. Vivi? Muito obrigada. Que e nos Deus vemos no próximo podcast. Uhul. Tchau, tchau.